Olá, boa tarde. Bem, hoje nós vamos estar apresentando aqui uma aula muito rápida, uma apresentação sobre o sistema colonial brasileiro, ok? Bem, como todos sabem, o Brasil foi colonizado por Portugal, ok? A partir do século XVI. Vocês se lembram, acredito eu, que na passagem do feudalismo para a Idade Moderna, onde predominava a economia mercantilista, tá? Nós vamos verificar nessa passagem a unificação dos reinos. E Portugal foi um dos pioneiros dessa unificação, dessa coroa portuguesa, ok? Uma outra característica desse período moderno vai ser a união entre a burguesia e o rei, né? Ou seja, a soma de interesse dos burgueses, né, que já é uma nova classe social surgida no final do feudalismo, vai haver interesse por parte dessa nova classe social em unificar a moeda, né, os territórios, a legislação e também os impostos. Porque vocês se lembram que no feudalismo o poder era descentralizado. Existia senhores feudais em vários reinos. Então, a burguesia, ela não tinha lucro nas suas atividades comerciais. Então, a partir do surgimento das monarquias nacionais, ou seja, a unificação desses reinos, vai trazer vantagem para essa burguesia, tá bom? E uma dessas inovações e produto dessa aliança é a expansão marítima europeia. Expansão marítima europeia no sentido de que essa burguesia vai financiar a navegação. Essa navegação que vai buscar as especiarias tão caras na Europa, nas Índias Orientais, que fica localizado na Ásia, né, para poder trazer para o seu comércio na Europa, uma vez que essas especiarias, tabaco, condimento, noz moscada, pimenta do reino, pimenta, cravo, né, eram muito consumidas, né, para poder manter os alimentos por mais tempo, ok? Como não tinha geladeira, tinha que ter condimentos, ok? Então, com essas rotas marítimas, Portugal vai descobrir, vai chegar até o território brasileiro, ok? Então, nesse território brasileiro, né, ele busca metais preciosos, que é o que? O maior número de produção de ouro e prata. E isso é que vai, de alguma forma, fortalecer esse novo Estado monárquico. Ou seja, quanto mais um país detém ouro e prata, mais forte é esse país, naquele período da nossa história, ok? Só que no Brasil, eles não descobriram, no primeiro momento, os metais preciosos. Então, eles procuraram, de alguma forma, produzir algo aqui para que pudesse manter a presença portuguesa no território, né? Então, eles tentaram, no primeiro momento, criar as capitanias hereditárias, distribuindo ou terceirizando essas grandes extensões de terras aos nobres portugueses. Como isso não deu certo, Portugal resolveu, né, através da monarquia, colonizar aqui através de um governo geral. E com isso, esses governadores, eles implantaram o quê? Um sistema agroexportador da sua economia. Ou seja, desenvolver o sistema de plantation. O que é um sistema de plantation? É um sistema caracterizado por grandes extensões de terra ou latifúndio, baseado numa relação escravocrata, utilizando dessa mão de obra escrava para poder desenvolver esse grande latifúndio, né? Desenvolvendo uma monocultura. No caso, no Brasil, foi a monocultura açucareira, ou seja, uma grande extensão de terra desenvolvendo o grande engenho. Então, a economia agroexportadora brasileira no sistema colonial, onde a metrópole Portugal e a sua colônia, o Brasil, foi baseado na mão de obra escrava, num grande latifúndio e na monocultura açucareira. Bem, eles não deixaram de perseguir, né, a busca de metais preciosos. Só que esses metais preciosos, eles só vão descobrir no final do século XVII.
ok? Já na virada do século XVIII, a partir de 1709, na região das Minas Gerais. Mas isso, de alguma forma, essa economia colonial, ela é muito presente também na América Espanhola. Vocês sabem que a Espanha também era um concorrente, né? Era uma outra monarquia concorrente com a portuguesa. E ela dominou todos os países no entorno do Brasil. Ou seja, nós temos a América Latina, que vai desde o sul da América do Sul até a América Central, no México. Os espanhóis descobriram já na América Central, quando Colombo chega àquela região, os principais metais preciosos, né? Ouro e prata, uma vez que havia ali civilizações muito mais adiantadas, né? Indígenas, né? Mais adiantado que as nossas populações aqui na América do Sul, ok? Então nós vamos ver isso aí no decorrer das nossas aulas, um pouco sobre a história do Brasil no contexto internacional. Mas antes de encerrarmos, eu queria passar para vocês algumas atividades para que vocês pudessem responder de forma diagnóstica. O que seria isso? É um teste situacional de conhecimento sobre esse período. Então, vocês vão desenvolver individualmente, respondendo objetivamente, né, com um xizinho, e também com alguma interpretação de texto, porque história, vocês vão ver muita interpretação de textos, né, atividades textuais. Por isso é importante vocês conhecerem o português, a nossa língua mátria, né? Então, vocês respondam. Isso não vai valer nota, é apenas para saber o grau de conhecimento que vocês adquiriram ao longo da jornada de estudo, né? Para a gente medir o conhecimento, a cultura de vocês, tá bom? Então não fiquem aflitos, faça da melhor forma possível e entregue ao seu coordenador. Assim eu vou dar um retorno para vocês depois, tá bom? Então tá, eu desejo a todos vocês um bom teste a todos vocês. Um forte abraço.